Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Com que idade Josué morreu? Alternativa A, 110 anos. Alternativa B, 120 anos. Alternativa C, 100 anos. Alternativa D, 90 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 110 anos. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Juízes capítulo 2 versículo 8. Pergunta 2. Qual rei queimou o rolo que o profeta Jeremias havia escrito por ordem de Deus? Alternativa A, Jorão. Alternativa B, Jotão. Alternativa C, Jeoiaquim. Alternativa D, Manassés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Jeoiaquim. Referência, Jeremias capítulo 36 versículo 1 ao 23. Pergunta 3. Quantas vasilhas de água Jesus transformou em vinho nas bodas de Caná da Galileia? Alternativa A, 5 vasilhas. Alternativa B, 6 vasilhas. Alternativa C, 8 vasilhas. Alternativa D, 10 vasilhas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 6 vasilhas. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. João capítulo 2 versículo 6. Pergunta 4. Que profeta recebeu a missão de ungir Davi como rei de Israel? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Samuel. Alternativa D, Eliseu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Samuel. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: Levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou, e voltou a Ramá. 1 Samuel capítulo 16 versículo 12 e 13. Pergunta 5. Quem são os 3 patriarcas da Bíblia? Alternativa A, Abraão, Isaque e Jacó. Alternativa B, Pai, Filho e Espírito Santo. Alternativa C, Jesus, Maria e José. Alternativa D, Pedro, João e Tiago. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Abraão, Isaque e Jacó. De acordo com a palavra de Deus, todo o povo de Israel, incluindo Jesus, é descendente desses 3 homens. Pergunta 6. Quem foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Jó. Alternativa D, Adão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Moisés. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como creram no que eu digo? João capítulo 5 versículo 46 e 47.
Pergunta 7. Do que João Batista chamou Jesus quando o viu pela primeira vez? Alternativa A, Filho do Homem. Alternativa B, Pão da Vida. Alternativa C, Ungido de Deus. Alternativa D, Cordeiro de Deus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Cordeiro de Deus. No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 versículo 29. Pergunta 8. Em qual dia da semana a Bíblia diz que Jesus ressuscitou? Alternativa A, domingo. Alternativa B, segunda-feira. Alternativa C, sábado. Alternativa D, sexta-feira. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, domingo. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus capítulo 28 versículo 1 ao 6. Pergunta 9. Que símbolo Deus deixou para provar que a terra nunca mais acabará em água? Alternativa A, serpente de bronze. Alternativa B, cajado de Moisés. Alternativa C, arco-íris. Alternativa D, Arca da Aliança. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, arco-íris. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis capítulo 9 versículo 11 ao 13. Pergunta 10. Quem é chamado na Bíblia como Príncipe da Paz? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, Miguel. Alternativa D, Satanás. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9 versículo 6. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.